Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Os que estão bem pertinho, pertinho, pertinho aqui de mim, e aqueles que estão distantes por estes dias, mas também nossos irmãos e amigos de outras igrejas, de outros lugares. Deus seja servido nesse dia em abençoar vocês. Vocês me ouvem bem? Alguém me confirma aí, gente? Já tive que fazer uma live aqui madrugada para testar de novo os aparelhos aqui, a plaquinha de som da gente. Obrigado, Rony. Normalizou aqui o som então do microfone, mas a gente ainda não tem música, tá bom? Para tristeza de Vadinho. O Vado também gosta de uma musiquinha, de um louvor, né? Como os demais de nós, mas a gente vai ajeitar isso com a graça do nosso Deus, irmãos. Que uns dias assim que a gente pagar aqui esse investimentozinho pequeno que fizemos, mas como não temos recursos para estar investindo o suficiente, o necessário, e como os irmãos e amigos merecem, né? Para que a gente possa fazer algo um pouco melhor aqui. Mas a gente vai devagarinho, você não pode ir mais depressa, a gente vai devagar. Daqui uns dias a gente compra uma mesinha de som e vai melhorando. Vamos precisar de um bom computador, porque sem um bom computador a gente não consegue desenvolver bem aqui o trabalho. Mas nós vamos orar. A gente vai prosseguir lá em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. A gente tratou ontem, né? Rapidamente, passamos ali pelo verso 7, observando aquelas questões, sobre o pedir, sobre o buscar, sobre o bater a porta, buscando uma compreensão, mais ou menos do que seja, aplicando aí ao contexto próximo desse texto. Aí hoje eu já vou declarar para vocês um pouco, de maneira mais aberta, né, para onde olharmos nessa questão sobre o pedir, né? Falamos ontem mais sobre a natureza de nossas petições diante de Deus. Não tratamos muito desses nossos pedidos como um tom realmente de busca, de atitude, né? E sobre esse bater, para a gente não estar alegorizando o texto, dando para o texto um sentido que não é o dele, ou aplicando de uma forma indevida o texto. Mas o contexto aí já nos diz o que a gente precisa saber, sabendo fazer as perguntas para o texto, ele mesmo nos responde, tá bom? É importante que lembremos que Mateus capítulo 7, especialmente do verso 7 em diante, a parte final do Sermão do Monte, ele é uma aplicação de tudo que foi dito antes, e instruções finais de Cristo para a nossa vida. O tema da oração, doutrinariamente, Jesus já havia tratado, quando ele deu a oração modelo, tá bom? Então agora ele está mostrando como, de maneira prática, a gente executa isso, esse conhecimento que ele já havia dado no capítulo 6 sobre oração. Mais uma vez aí, as boas-vindas a todos os irmãos aqui, tá certo? Quero louvar a Deus pela vida de nossos irmãos lá em Várzea da Roça, os irmãos de Manguinhas, os irmãos de Nova Esperança, os irmãos de Itapuã, nossos irmãos de Várzea do Poço. Eu estou mencionando esses lugares porque é onde nós temos trabalhos estabelecidos, pontos de pregação e congregações, tá bom? Sintam-se todos vocês, meus irmãos, abraçados e também mencionados quando me refiro ao lugar, tá certo? Eu me refiro a todos os irmãos de cada um desses lugares.
mas também irmãos mais longe de nós, né? Temos ali 3 irmãs em São Paulo que nos acompanham aqui, fazem parte do nosso meio já. Temos gente em Recife, temos gente em outros lugares também. E ao longo de nossa caminhada a gente vai estreitando os laços, tá bom, meus irmãos? Vamos orar? E aí a gente vem para o texto de Mateus, certo? Deixa eu abrir aqui só um retorno no outro. Ok. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos por esta manhã que vem se aproximando. Nós te louvamos porque sabemos que a cada manhã o Senhor manifesta a sua bondade, renovando sobre nós as suas misericórdias que não têm fim e que são as causas de não sermos consumidos também, porque somos maus e pecadores, vivemos num mundo de homens caídos também, maus, um mundo tenebroso, mas temos o Senhor conosco, temos tua palavra em nossas mãos, mas que ela venha, Senhor, ser gravada na tábua do nosso coração, que o nosso meditar, ele seja, e o nosso falar sejam conforme a tua palavra, tua instrução. Ela é a lâmpada dos nossos pés, que ilumina enquanto caminhamos, diz o Salmo 105. Ela é o motivo de podermos não tropeçar nesse mundo de escuridão e cheio de percalços, cheio de desafios, de obstáculos. É com a tua palavra, iluminando os nossos caminhos, que a gente anda com segurança. Que isso, ó Deus, nessa manhã, domine o nosso coração, domine a nossa mente, que possamos pensar com esta renovação da mente que temos em Cristo e na palavra de Cristo. Que possamos ter um coração novo, mas um coração novo que age, que faz, que trabalha, que glorifica o nome do Senhor. Queremos te agradecer por nossa tão grande salvação em Cristo Jesus. Queremos te louvar por teus cuidados com cada um de nós, e não apenas com a nossa própria vida, mas com a vida também de nossos familiares. Pedimos por eles, pedimos pela salvação deles, pedimos que o Senhor alcance, ó Deus, os nossos filhos, os nossos pais, netos, os avós, os nossos tios, os nossos primos, nossos vizinhos, amigos de trabalho, de escola, que o Senhor alcance o coração, ó Deus, do nosso próximo e que nós façamos a tua vontade, que é nos interpormos entre o Senhor e o nosso próximo, imitando a Cristo, sendo todos nós os reconciliadores. Fomos chamados para esse ministério. Nós que fomos reconciliados contigo por meio de Jesus, nos foi entregue o ministério da reconciliação, para que também possamos transmitir essa ordem do Senhor às pessoas que dizemos amar. Reconcilie-se já com Deus. E aguardarmos que elas nos perguntem como. E, a partir daí, nós temos, então, um possível candidato, uma possível candidata a, ao discipulado cristão. Fazermos discípulos para Cristo. Nós, por tudo, louvamos o teu nome, pedimos nessa hora o perdão dos nossos pecados, agradecemos o privilégio, esperamos, ó Deus, que nunca façamos isso como um sacrifício, porque isso é tolice, mas façamos por obediência, por amor, por desejo, os que podem, é claro, fazer um pouquinho de esforço para estarmos juntos no finalzinho da madrugada, nos preparando para um novo dia que vem chegando e que os primeiros raios do sol que atinjam a retina dos nossos olhos exemplifiquem bem também o que é receber os raios do sol, que é Cristo, o sol da justiça, clareando nossa vida, nos ajudando a estarmos na luz como Ele na luz está, conforme João diz na primeira cartinha.
rogamos tua graça, que o Senhor fique conosco, que o Senhor abençoe particularmente nossa igreja local, cada membro de nossa igreja, nós que estamos em dias de mais paz a ser desfrutada, nós outros que estamos passando por dilemas difíceis nesse instante, nesse momento, todos os demais irmãos, como família da fé, nos posicionemos, orando não apenas por nós, por nossas questões, mas também intercedendo pela vida de nossos amados irmãos. Eles são muito caros, muito preciosos para nós, porque o meu irmão, a minha irmã, custou o preço do sangue de teu filho para salvá-los. Então, há um preço incalculável acerca da vida de meus irmãos e que eu me esforce em oração para colocá-los diante do Senhor, que haja obediência em cada um de nós para cumprirmos os preceitos que Cristo nos dá da nossa vida comunitária, de amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, aconselharmos uns aos outros, que nós possamos também entender isso sendo aplicado de maneira cada vez mais prática na vida, como conversarmos uns com os outros, buscarmos uns aos outros, estarmos uns com os outros, para que estejamos seguindo os princípios dados para o mandamento que temos, ó Deus querido, na carta aos Hebreus 10:25, não deixando de nos congregar, de estarmos juntos, para sermos estimulados ao amor, porque aquele dia vem chegando e é necessário que sejamos encontrados em fé, amor e esperança. Nos dê tua graça, precisamos do Senhor através da vida de nossos irmãos. Ajuda-nos em tudo, no nome de teu Filho oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, estas coisas pelas quais acabamos de interceder, elas fazem parte também, elas estão para e passo, elas caminham juntas com a atitude da oração. Eu quero aqui, como crente em Jesus Cristo, como irmão e amigo de vocês, como pastor, que sou já há muitos anos, presbítero e evangelista desde o começo de minha juventude, portanto, já estou nessa luta de tomar conta de gente, tomar conta de igreja, né? Há mais de 30 anos. E, é claro, ainda sei pouco para aquilo que deveria saber, e, é claro, não sou, por isso, um sucesso com a minha vida particular, não, irmãos. A minha vida particular, como a sua, também tem seus desastres, por más escolhas, por desobediência a Deus, por falta, muitas vezes, de uma fé que nos é exigida para certos desafios e a gente esmurece, por vários motivos. Eu outro dia falei aqui para vocês, eu não tenho, hoje já não é mais problema, eu estou com 50 anos de idade de igreja, então hoje para mim não é nenhum problema, mesmo sendo pastor, dizer para vocês que eu tenho uma coleção muito grande de fracassos na vida, e quanto mais a gente vive, corre o risco de somar-se algum fracasso mais na vida da gente, mas faz parte, infelizmente, não foi isso que Deus desejou para nós, mas como Ele nos deu, primeiro, o livre-arbítrio, que é a decisão entre o bem e o mal, e nosso pai Adão e nossa mãe Eva usaram de maneira errada, isso interferiu na natureza, naquilo que eles eram, apenas imagem e semelhança de Deus em santidade, conhecimento e retidão. Mas com a queda, nós caímos com eles, nossos pais, tá bom? Então, certo, Ivone, vamos colocar assim, Raimar e os demais integrantes que compõem aí, né, a equipe da CSJ, localizado na cidade de Jundiaí, São Paulo. Sim, sim, vamos colocar diante de Deus, né, a vida das pessoas que trabalham aí. É daí que Deus dá para eles o sustento de todas estas famílias aí representadas. Que Deus abençoe também para que os sócios, né, os donos, eles
tenham saúde, consigam sempre oferecer, né, o trabalho para quem precisa. São meios de graça que Deus usa para cuidar da gente. No finalzinho aqui, você torna a me lembrar. Então, meus irmãos, não deve haver problema na gente de reconhecer que a gente é. Porque se a gente tiver uma postura sempre dura de orgulho, de arrogância, a gente vai fazer que nem aquele religioso, né? Cristo, o Evangelho fala sobre dois homens que foram orar. Um que era conhecido como um pecador, uma pessoa simples, normal, um publicano, né? Como era chamado à época. E o outro não, o outro era um religioso, um fariseu, moralista, legalista, né? Cerimonialista, ritualista. E aí, aquele religioso, então, com um ar de altivez, né? Olhando para cima como quem pudesse encarar Deus, né? Ele batia no peito orgulhosamente, agradecendo a Deus, né? Porque ele não era igual àquele que estava ali ao lado dele. Então, isso é um desastre, meus irmãos, isso é uma tragédia. Já aquele publicano, não, ele baixou a cabeça diante de Deus e batendo no seu peito fortemente, ele fazia um pedido a Deus: ser propício a mim, pecador. Tá? Tem até uma doutrina com esse nome, a propiciação, que João fala sobre ela, também na primeira cartinha dele. Né? Cristo tornou-se próprio no nosso lugar. Por isso que a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho, ele se encarnou e assumiu não apenas nossa forma, mas a nossa natureza humana. Tá certo, meus irmãos? Jesus Cristo é uma só pessoa, mas tem a natureza divina, que ele sempre teve, porque é Deus. Ele é uma das pessoas pelas quais Deus subsiste, e ele também é homem, 100% homem, por ter assumido, né, se encarnado e assumido nossa natureza humana. Ele compreende perfeitamente, completamente, inteiramente a nossa vida humana, não apenas porque ele é Deus e tem um conhecimento exaustivo daquilo que ele criou, mas por ter participado também, tá certo? Porque ele participa da nossa natureza. A diferença é que Cristo não pecou, mas assumiu as consequências de quem pecou. Eu e você, tá bom? O texto de Mateus 7, a partir do 7, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Isso aqui tem sido usado como mantra, isso aqui tem sido usado como um dito popular, principalmente por muitos evangélicos, né? Tem alguns versículos que as pessoas usam, e eu quero aqui dizer para vocês, olha só, gente, se eu pego esse versículo, eu pego aquele versículo lá do capítulo 4 de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu tiro um versículo da Bíblia de dentro do contexto, tá certo? Porque eu só sei o que significa isso aqui se eu souber o que tem antes, o que tem depois, por que foi dito, por quem foi dito, para quem foi dito, quando foi dito, onde foi dito, tá? Então são perguntas que você tem que começar a fazer qualquer texto da Bíblia, né? Quem escreveu para quem, quando, onde, por quê? São 5 perguntas básicas, bem basiquinhas que você tem que tentar saber para depois você começar a tentar entender o texto. Então, quando um versículo é tirado de dentro do contexto, deixa de ser a Bíblia, tá? Como assim, pastor? É porque continuarão sendo palavras até ditas numa ordem gramatical correta, mas esvaziada de sentido, porque você tirou do contexto, tá bom? Você tira o peixe fora d'água, ele continua sendo um peixe, com características de peixe. Você olha e diz, isso é um peixe, mas ele morre. E aí, justamente por não ter vida, perde-se todo o sentido de existir, tá? E aí ele se deteriora, apodrece, estraga, dentro de um tempo ele já não existirá mais.
não prevalece no nosso coração e nem como verdade que é um texto bíblico quando retirado do contexto. Então, a gente não pode entender assim, eu quero muito a mulher do meu próximo, então eu vou pedir a Deus, vou buscar e vou bater na porta, porque eu vou alcançar. Entende? Se a gente for aplicar somente dessa maneira, a gente vai aplicar para o que é bom e para o que é ruim, para o que Deus quer para a gente e para o que Deus não quer. Ok? E cuidado, porque eu digo cuidado aqui, especialmente aqueles que não têm convicção ainda de salvação e de uma vida com Cristo, porque no caso de você alcançar o que você quer, independente de saber se aquilo você deveria querer, se isso em algum momento te for concedido, saiba, é para sua destruição, tá certo? E no caso dos filhos de Deus, em alguma medida, alguma coisa que Deus conceda, no sentido de deixar que o homem use a sua livre agência, arrogante, insubmissa a Deus, vai ser para disciplina, tá certo? Então, antecipo que vai ter perdas, dores e tudo mais, tá? Dá uma lida na história do rei Davi. Então, a gente viu essa questão do pedir, do procurar, do bater, mas sempre no sentido, deixa eu lembrar aqui de alguma coisa de ontem, sempre no sentido de que isso deve nos dirigir à ideia de que nós temos necessidade de Deus, nós dependemos dele e devemos estar sujeitos a ele. Estes valores acerca da oração, tá, é que ajudam a moldar nossa vida, porque, como eu disse ontem para vocês, a oração, gente, não vai mudar o que Deus já decidiu. Esqueçam isso. A gente está falando, se é que a gente está falando do mesmo Deus aqui, tá bom? O Deus que eu estou me referindo é sempre o Deus bíblico, que se revelou nas Escrituras e em Cristo, tá certo? Porque pode ser que alguém tenha uma ideia diferente, né, de Deus. Mas se a sua ideia de Deus for semelhante à minha aqui, e de nós os demais, nós estamos tratando de um Deus soberano, um Deus que tudo faz como lhe agrada, tá certo? O justo Jó, dá uma lida no livro de Jó, tá certo, gente? Ali a gente aprende muita coisa importante que se aplica ao que precisamos saber sobre oração também. Sobre perseverança, porque a oração está ligada ali à doutrina da perseverança, tá certo? A perseverança cristã faz parte da esperança cristã, tá bom? Que é uma doutrina maior ainda, que abarca a perseverança. Então, nós precisamos olhar ali e a gente vai ver que o justo Jó, quando lá para as tantas de sua vida, depois de tanto sofrimento, sem entender qual a razão daquilo. A gente sabe porque a gente leu a história dele, mas ele não sabia, porque estava passando por aquilo. Então não foi injusto Deus fazer aquilo? Foi o que eu fui perguntado semana passada, né? Não é injusto Deus fazer tal coisa, pastor? Primeiro, Deus não deve satisfação a ninguém. Segundo, ele não fez a gente para o mal. Se a gente experimenta o mal, é porque a gente é pecador. A gente transgride a vontade que Deus tem para a gente. Se fizéssemos, se hoje ainda fôssemos, como Adão e Eva foram, capazes de fazer tudo certinho, aí sim nós experimentaríamos por nós mesmos uma vida plena, tá? Entenda a vida na sua plenitude, com toda a alegria que se possa ter, com toda a paz que se possa ter, com tudo de bom que se possa ter dentro de nós e viver isso, tá? A gente vai alcançar isso, a nova terra, mas por causa das obras de Cristo e não nossas, tá bom? E a gente não pode tacar pedra em Adão, porque se no lugar dele estivéssemos, o resultado seria o mesmo, tá bom? Porque liberdade não é se sentir à vontade para fazer o que quer. E ele se sentiu à vontade para fazer o que quer. Liberdade está em fazer a vontade de Deus. Não há liberdade fora da vontade de Deus, tá? De modo que a oração também deve estar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Essa oração que é atendida, que é respondida, essa porta que se abre, é o que encontramos quando buscamos aquilo que Deus quer que a gente busque.
Quando a gente pede o que Deus quer que a gente peça, deseje para a gente, tá certo? Procurando algo lícito. Eu contei uma vez aqui para vocês uma história. Eu fui pastor há muitos anos atrás numa cidade, numa certa cidade, e havia ali uma jovem senhora. Ela não conseguia ter um bebê, ela sofria muito com aquilo, porque que as outras mulheres tinham, ela não tinha. Enfim, e essa aflição foi levando ela a outras aflições, e ela é uma pessoa bem confusa, apesar de estar ter feito, ou ainda faz, não sei, parte de uma igreja que tem um nome bom de igreja, mas que não vive, infelizmente, o que o rótulo significa, né? Não representa o que o rótulo significa, mas essa jovem senhora era mais confusa ainda, tá? Do que a igreja dela permitia que fosse. Então, ela era ou é casada com um jovem senhor e tal, e essas aflições da vida dela, essas demandas com Deus, por não se submeter a Deus, levava ela a questionar de maneira errada outras questões da vida deles. E eles passaram por dificuldades uma época, espero que não mais. E ela falou: pastor, eu sempre cobrava: cadê seu marido? Traga seu marido, ou me leve até ele para conhecer e tal. E ele nunca ia, mas um dia ela falou: vou levar meu marido na sua casa. Tá bom, eu gostaria que você levasse primeiro no domingo na igreja, mas vai lá em casa na segunda noite, não tem problema, pode ir. Qual o propósito? Não, para que o senhor ore por ele. Por que motivo? Pelo trabalho dele, que ele está passando dificuldade. Tá bom. E lá esteve aquele casal, melhor dizendo, lá esteve aquele casal na casa pastoral, e começamos a conversar. E aí, próximo ao término da visita: pastor, ore por nós. Sim, vou orar sim. E ore pelo trabalho do meu marido aqui, que ele está precisando. Tá bom, vamos orar. Mas qual é mesmo o seu trabalho? Aí ela mesma respondeu, né? Porque o marido ímpio demonstrou até um pouco mais de sensatez do que ela. Não, ele é bicheiro, ele tem uma banca de jogo do bicho, e os negócios vão mal. Eu falei: meus filhos, me perdoem, por isso eu não vou pedir a Deus, não, porque não é a vontade de Deus. E, e o senhor sabe que sua atividade é uma contravenção da lei, e essa atividade é o que alimenta, assim como o Carnaval do Rio de Janeiro e os outros carnavais, ajudam a alimentar o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de mulheres e crianças do nosso país. Então, por óbvio, que a gente não vai orar por algo que tira o pão da boca das famílias, tá certo? A sua atividade é abominável diante de Deus, mas eu posso fazer um outro tipo de oração. É claro que esse ponto em diante, e eu sou claro assim para falar com as pessoas, mas com amor, sem desejo nenhum de machucar. Mas eu posso fazer uma outra oração. Vamos pedir agora a Deus que mostre, né, uma porta na qual a gente deva bater. Porque se for a porta que Deus está indicando para a gente bater nela, Deus fará ela se abrir. Mas é claro que aí já não satisfazia mais, né? Porque eles estavam obstinados com aquilo. Então eles não queriam outra coisa. Eles queriam que Deus, o capacho deles, cedesse à vontade que eles tinham. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, gente. A vida real, que inclui as coisas que não vemos, mas o próprio Deus e tudo mais que Ele criou que não vemos, não funciona assim não. Tá bom? Então a primeira atitude do coração de quem pede, busca e bate, quando isso se refere de fato tão somente à oração, porque é de oração que a gente está falando aqui, e o texto está dizendo sobre oração eficaz, ou o encorajamento que Cristo faz ao exercício da oração, tem que estar de acordo com a vontade dele. Para onde eu olho então, pastor? Olhe lá, é só voltar aqui no canal, você tem essa ajuda, essa resposta que você está precisando para hoje. Volta aí algumas manhãs de nossas lives, e você vai encontrar uma sessão lá sobre oração no capítulo 6, tá? Eu esqueci o nome da série, é uma minissérie, mas é sobre oração, você vai achar fácil aí, tá certo? Nos devocionais da manhã, 5 horas da manhã, você encontra a sessão sobre a oração. Acho que está lá a oração modelo,
se eu não estou enganado, é isso que está por lá. Procura, porque ali há uma exposição daquela oração que é o modelo das nossas demais orações. Tá? O que devo pedir e como eu peço, o que devo buscar e como eu busco, que porta bater e como eu bato. Está respondido lá, porque uma oração que Cristo ensina aos discípulos como um modelo de quando vocês orarem, orem assim, não é para ficar repetindo todo o tempo, Pai Nosso, não, irmão. Você tem que orar a sua oração de acordo com o seu contexto de vida, de acordo com você e seu contexto. Tá? Agora, como é que a gente faz isso? É por isso que a gente tem uma oração modelo, que a gente repete de vez em quando no culto público e repete sozinho, repetimos sozinhos, para não esquecermos que ali é onde deve encaixar a nossa oração. E ali são 6 petições, tá? Que estão explicadas nessa série que nós fizemos. Tá joia? Então, para a gente concluir aqui, só para que eu não esqueça também, é necessário que nos apliquemos à oração e toda vez que a gente for orar, gaste uns minutos meditando. A oração justa depende do que é que eu estou pedindo. Eu estou pedindo pelo quê? É sensato o que eu estou pedindo? É de acordo à vontade de Deus? E se eu estou pedindo o que é de acordo à vontade de Deus, eu peço e cruzo os braços ou eu tenho buscado? Ou a minha oração, ela sendo correta, de acordo com a vontade de Deus, o que eu peço, ela domina minhas atitudes e eu passo a procurar para encontrar. Né? O que mais eu faço em relação a isso? Eu busco diante de Deus identificar que porta eu devo bater, né? E perseverar naquilo. A oração, ela vai além, meus irmãos. A oração não é reza. A oração não é exatamente uma busca, tá? Momentânea acerca do Deus ou dos deuses que as pessoas têm e que faz ali algum trabalho, alguma coisa não. A oração deve dominar o nosso espírito, nossa alma, tá certo? Um de meus tristes pecados é não orar mais, tá certo? Tenho até intenção de orar mais, mas o desejo de orar mais deve me dominar para que eu haja, para que eu tenha ações concretas que correspondem a uma verdadeira vida de oração, tá bom? Se toda a minha oração, por outro lado também, a busca pela oração apenas se constituir em mostrar que eu oro, a oração pela própria oração, isso nem religião cristã é, tá certo? Por mais que a gente ore, a gente não ora o suficiente. A gente já sabe disso e não é qualquer oração que satisfaz a Deus, de modo que boa parte de nossas orações elas são insensatas e a maioria das pessoas que dizem ter uma vida de oração correm o risco de, em algum momento, descobrir que não gastou, não investiu tempo diante de Deus, mas perdeu tempo, perdeu seu próprio tempo em fazê-lo, porque sempre vai para Deus dizendo o que quer, sem saber se Deus deseja aquilo para você, e usando Deus, tentando usar Deus como uma fonte de recursos para você. Tá? Isso se aplica a mim, se aplica a qualquer pessoa. Então, é necessário a gente considerar com honestidade estas coisas, tá bom? Todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram encontro e todos os que batem a porta é aberta, tá certo? Mas é claro, Cristo está falando tudo aqui, esse estímulo à oração e a consequência de se orar depende de observar o que ele já disse antes. No comecinho aqui do capítulo 7, no capítulo 6, no capítulo 5. Temos que ter um caráter conforme Cristo, temos que ser o que Cristo diz que somos como discípulos, temos que ter uma compreensão da vontade de Deus, como ele ensinou interpretando os mandamentos no capítulo 5 ainda. Nós temos que nos dar ao exercício
da prática piedosa, metade do capítulo 6 fala sobre isso. Nós temos que abrir mão da ansiedade, a outra metade do capítulo 6 ensinou isso. E aqui no capítulo 7 a gente tem, portanto, essas aplicações sobre tudo que ele ensinou no 5, sobre nós mesmos, no 6, sobre nossas ações e vida, e vida. E aqui no 7 começa não se julgando os outros, mas em oração fazendo nossa parte, tá certo? Que nos remete àquela parábola do fariseu e do publicano que oraram diante de Deus e que eu falei aqui no começo para vocês, tá bom? Nós temos exemplos aqui que Cristo dá nos versos 9, 10, 11, né? Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? O problema é que há filhos que têm pedido não pão e pedra mesmo, não peixe, mas cobra, tá certo? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, nem sempre de acordo com o que eles pedem, mas o que eles precisam mesmo, né? Sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem, tá? Vejam, ele dará bons presentes a quem pedir por bons presentes. E quem é que sabe que é um bom presente para o filho? É o pai. Eu acredito que eu estou sendo claro no que eu estou falando. E meu desejo é que estas coisas, elas de fato sejam não só compreendidas, tá bom? Mas que sejam abraçadas, amadas, praticadas. Começando por mim que estou falando com vocês. Senão eu viro um moralista, tá? Senão eu quero dar jeito na vida dos outros sem ajeitar a minha. Então eu peço humildemente a todos vocês, meus amigos amados e meus irmãos, que também orem por mim. Senhor, nos ajuda a vermos no pastor o ensino que ele nos traz, tá? E que isso seja uma verdade na vida de todos nós, para a glória do nosso Deus, meus irmãos, e para a alegria verdadeira, sincera de nossas vidas, tá bom? Nós vamos orar, vamos colocar aí a vida de Raimar diante do Senhor. Raimar é um dos meninos de nossa irmã Ivone, que está com ele nesse momento lá, visitando a ele. Vamos pedir também por este empreendimento lá da cidade de Jundiaí. Eu falei ontem para alguém Araçatuba, mas é Jundiaí. CSJ, né? É um empreendimento do agronegócio, de alguma forma, porque está voltado a cavalos, a animais de raça, enfim, as atividades pertinentes à equinocultura, né? A equinocultura. Nós vamos orar por todos nós também, pedindo ao Senhor por uma terça-feira de paz na presença dele. Paz para desfrutarmos da alegria, paz também para resolvermos problemas pequenos ou grandes de nossa vida, orientados por Deus. E a gente só ouve Deus falando na Escritura se também estivermos ao mesmo tempo em espírito de oração, sujeitos, submissos, desejosos de Deus e de sua palavra na nossa vida. Vamos orar então. Senhor, te damos graças e te louvamos por esse finalzinho de madrugada. Queremos louvar o Senhor pela noite que tivemos. Te bendizemos pelo dia que vai chegar aí. Já é anunciada a chegada do dia. E esperamos que o Senhor, através do teu Espírito, nos falando de dentro das Escrituras, dia após dia, como temos recebido isso, dia após dia, mais de uma vez por dia, te pedimos que o Senhor nos leve a não nos acostumarmos apenas em ouvir palavras sendo ditas, mas que possamos nos conformar, tomar a forma, ó Deus, daquilo que a Tua palavra nos diz. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, perdoe os nossos pecados, e nessa hora especificamente te pedimos perdão pelo pecado da omissão, de não orarmos, não estarmos em oração todo o tempo,
o que faz parte de nossa comunhão verdadeira contigo. E segundo, o pecado, ó Deus, de na maioria das vezes orarmos como não convém orar, seja na nossa atitude de oração, seja por aquilo que oramos. Rogamos que o Senhor traga conserto na nossa vida, nos abençoe e que o Teu Espírito aqueça o nosso coração e nos estimule a Te buscarmos em oração todo o tempo, sozinhos, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família, com a igreja, com os amigos, enfim, ó Deus, que sejamos intercessores por nós, pelos nossos, pelo próximo. Colocamos em Tuas mãos nossos filhos, em especial, colocamos diante do Senhor a vida do Raimar, ó Deus amado. Continue abençoando este jovem e também que haja, ó Deus, sempre nele desejo de ler a Tua palavra. Ele tem carregado consigo a Tua palavra e a alegria de Ivone é a minha e é de todos nós por sabermos que ele tem examinado, tem lido. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, através da Escritura, traga a luz do Evangelho à mente e ao coração dele, que isso tenha um efeito em quem está em volta dele e que isso se repita na vida dos demais filhos nossos também, ó Deus amado, todos nós. Pedimos por esse empreendimento, ó Deus, ali naquela cidade, CSJ, e que as famílias ali daquele lugar e outras famílias que partem de suas terras para trabalhar ali naquele empreendimento sejam abençoados, que haja, ó Deus, sempre uma atividade lícita. Não estamos pedindo por nada que não seja lícito. Pedimos que o Senhor mantenha esta empresa dentro dos limites morais, ó Deus, que a Tua palavra ensina, e que sejam abençoados seus proprietários em ser pelo menos Teus instrumentos em promover emprego e renda ali a partir das atividades, que esse negócio que acaba em algum momento tendo contatos externos com todo tipo de gente, com seus hábitos. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, faça com que estas famílias, elas, por outro lado, tenham e se mantenham sempre ali dignamente, se esforçando, sobrevivendo do suor do seu rosto, e que o Teu nome em todas as coisas seja glorificado. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o retorno de Tua serva dentro de alguns poucos dias, e que todos nós também sejamos abençoados pelo Senhor e sejamos estimulados e nos estimulemos a nós mesmos e uns aos outros a vida de oração. Ajuda-nos em tudo, nos dê Tua graça, em nome de Teu Filho pedimos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês, amigos e irmãos queridos, de perto e de longe. Eu já peço a todos vocês aí carinhosamente que considerem não sair aqui da live sem se inscrever. Tá bom? A gente precisa muito contar com a sua inscrição para que o canal continue crescendo. Já estamos atingindo, nesses poucos meses, uma quantidade de horas em visualização que ajuda, inclusive, na direção de monetizar o canal e podermos fazer investimentos e podermos ter a ajuda de mais uma ou duas pessoas, melhorando o canal para que ele tenha mais atividades além de nossas lives, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.